Glória a Deus. Vamos orar? Está muito alta a voz, não? Não? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por mais essa noite, Senhor, pelo privilégio que é poder compartilhar da Tua palavra, receber revelação e poder, meu Deus, ser edificado, Pai, ser transformado, ser consolado, mas também exortado, Pai, e viver novos tempos, Senhor, através da intervenção da Tua mão, Senhor, toda poderosa, Pai. Eu peço que essa noite não seja diferente, que nós tenhamos, meu Deus, um culto excepcionalmente sobrenatural, Senhor, cheio da Tua presença, cheio do Teu poder, cheio da Tua revelação, mas absolutamente ausente de todo tipo de desleixo, de falta de respeito, de irreverência, de distração e de sonolência, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor toque as nossas vidas, para que nós tenhamos, meu Deus, todo o recurso necessário no nosso corpo, para que a palavra seja, da minha parte, anunciada e de todos nós recebida, Senhor, com o máximo de clareza, o máximo, meu Deus, de atenção, e que ela seja o melhor possível aproveitada e caia, meu Deus, em terra fértil e frutifique para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo 36. O que está acontecendo aqui? Jesus Cristo tinha acabado de celebrar a Santa Ceia, juntamente com os discípulos, e já havia avisado que o seu fim estava próximo. Judas já estava preparando o momento da traição de Jesus Cristo, ele já tinha se vendido, para entregar Jesus Cristo, e Jesus já estava no processo que o levaria à crucificação. Ele já estava sentindo na pele e na alma, no espírito, todo o peso, toda a carga que iria de verdade ser colocada sobre a vida dele através da crucificação, não só da crucificação, mas de todo esse processo doloroso que se deu início na traição de Judas. Então, versículo 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles, os discípulos, a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Apesar dessa passagem ser repleta de simbologias, de revelações e de um material infindável para abordagem de igualmente infindáveis assuntos e questões dos dramas da alma humana, eu quero me concentrar num detalhe, talvez inicialmente aqui, para o nosso entendimento, bastante simplório, digamos assim. A Bíblia descreve que Jesus Cristo se deparou com um cálice. A utilização dessa imagem do cálice nos dá a oportunidade de interpretar a seguinte questão: o cálice, ele representa a vontade de Deus. É isso que Jesus Cristo estava enfrentando naquele momento, a realidade da vontade de Deus. E a vontade de Deus, que por sinal está descrita em Isaías 53,
que era que ele passasse por todo o sofrimento que se seguiria ali adiante, para que o homem pudesse ser reconectado com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Um cálice é o quê? É um recipiente, um copinho, que tem um conteúdo. E apesar dessa afirmação, não significar lá grande coisa do ponto de vista da revelação, ainda assim eu quero te incentivar a prestar atenção nesses dois pequenos detalhes. O fato de que o cálice é um recipiente e ele traz um conteúdo. Então, para não perder o costume, eu vou pedir para que você vire para o irmão que está sentado do seu lado e diga assim: recipiente e conteúdo. Diga de novo: recipiente e conteúdo. Você fala, puxa vida, hein? Espero que saia alguma coisa dessa pregação. Eu vou confessar aqui parte de algo que aconteceu na minha vida próximo ao fim do ano. A minha esposa, exercendo o seu papel de ajudadora e de mulher valorosa, estava me exortando em relação a dificuldades, a deformidades do meu caráter e a deslizes que ainda afetam o nosso relacionamento. E eu estava ali, cabisbaixo e falando: você tem razão, eu preciso melhorar. E eu saí, fui para a presença de Deus e fiquei ali meditando, falando: puxa vida, Deus, que dificuldade, por que será que é tão difícil? E de repente Deus me mostrou um copo. Mesmo assim, tive uma visão de um copo, e esse copo tinha uma certa quantidade de líquido dentro. E ele falou assim: você é esse copo, Maurício, e esse líquido que está aí dentro são os seus defeitos. Você tem se esforçado para aumentar o comprimento do copo, então você constrói mais área para esse copo, para que ele possa conter mais dos seus defeitos. E você não percebe que você está fazendo errado em fazer isso, porque fazer isso representa nada mais nada menos que um esforço em adiar o máximo que você puder a reincidência do seu erro. Você fala: puxa, da última vez eu consegui passar tanto tempo sem deslizar com essa dificuldade, eu preciso conseguir mais tempo da próxima vez. Então eu vou me esforçar o máximo que eu puder e vou marcar os dias e falar só por hoje, e vamos ver quanto tempo eu vou conseguir para chegar diante de Deus e falar assim: olha Deus, dessa vez eu consegui ficar 7 meses sem reincidir. E Deus falou: está errado, meu filho, porque você fazendo isso, você está fazendo para si mesmo. Você está tentando mostrar para si mesmo a capacidade que você tem de tentar resolver na sua força alguma coisa que na verdade não está sendo resolvida. Na verdade ela está sendo camuflada, porque você tem mantido esse conteúdo aparentemente escondido, mas ele continua existindo. E ficar tentando contê-lo para que ele não se manifeste é nada mais nada menos que adiar o inevitável, porque a construção do seu copo nunca é mais rápido que o preenchimento do líquido, e em dado momento esse líquido vai transbordar e você vai errar de novo. Eu falei: puxa vida, então lascou-se, porque faz tanto tempo que eu utilizo esse mesmo método. Só que o que eu reparei e o que tem me surpreendido é que eu sempre lidei com essas coisas com um peso muito grande. Eu falo: puxa vida, eu preciso conseguir, eu preciso vencer essa dificuldade. Mas o Espírito de Deus tem ministrado palavras de consolo no meu coração, o que me faz acreditar que eu e vocês, porque vocês escutam as palavras que eu prego, já apanhamos o suficiente, já tomamos bastante cajadada, bastante sarrafada. Desde que eu voltei de férias, Deus não fala de outra coisa comigo a não ser de sua graça. E isso tem me surpreendido. Se você frequenta essa igreja há mais de ano,
talvez vá surpreender você também, porque talvez você conheça qual é o estilo de pregação que, via de regra, é trazida a partir desse púlpito. E de repente, houve uma transformação. O que significa que isso é uma novidade. Se há novidade, é porque as águas estão em movimento. Isso é bom. Novidade na Bíblia e dentro do linguajar, do evangeliquez, também é reconhecido como vinho novo. Você já ouviu falar nisso? Vinho novo é novidade. Por quê? Porque o vinho representa o sangue, e o sangue representa a vida. Então o vinho novo significa vida nova, ou nova vida, para fazer menção ao ministério e promover os cultos de terça. Declara assim de novo: recipiente e conteúdo. E vamos seguir adiante. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Olha só o que está escrito em Marcos 2, versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. E o vinho novo deve ser posto em odres novos. O significado aqui é bem simples mesmo. Ou a gente aprende a viver em espírito, ou a carne se arrebenta na tentativa de caminhar com Deus. Ninguém aguenta caminhar com Deus em carne. A carne, ela é dilacerada na presença de Deus, porque ela foi feita para ser um sacrifício no altar de Deus, mas aí já é uma outra psicagem que eu não quero entrar agora. Mas simplificando, se o recipiente não for compatível com o conteúdo, haverá desperdício. E como nós estamos falando a respeito de algo que provém de Deus, a questão não é só que haverá desperdício, porque esse conteúdo que nós estamos falando, obviamente, é algo que vem de Deus para aquele que o recebe. Não só vai ser desperdício, como vai ser desonra também para Deus. Deixa eu te dar um exemplo mais prático. Imagine que alguém, não nós aqui, porque nós não bebemos bebida alcoólica, mas imagine que alguém vai comemorar o seu 50º aniversário de casamento e leva a esposa para um jantar super chique e fala: essa noite nós vamos tomar uma taça do vinho mais caro que existe no mundo. Do mais caro que existe. Chama o garçom e fala: eu quero uma taça para mim e para minha esposa do vinho mais caro que existe aqui. O cara fala: vai custar caro, pode trazer. Eu quero. Custa R$350 a taça. Então traz duas. Aí ele fica esperando ali, olhando para a esposa, né? Love's in the air, everywhere I look around. Hoje o bicho vai pegar. E aí vem o garçom. E o garçom traz na bandeja 2 copinhos de plástico desse descartável, tudo amassado, cheio de marca de batom. Fala: tá aí o vinho, tudo babado assim, sabe? Fala: mas o que é isso? E esse copo? Ah, é que a gente está sem taça, mas é o vinho de 350 conto o copo. Só o copo tá meio... Fala: não quero, não vou tomar esse troço tosco desse jeito. Mesma coisa que você pegar, aproveitando a desgraça desse momento, e você comprou uma joia para sua esposa, né? E aí você pega e fala: querida, eu quero te presentear essa noite com uma joia. E você embrulha aquela joia no papel higiênico usado. Que joia. Que joia. Convém? Não convém. Olha só, veja se essas coisas começam a fazer sentido. Provérbios 26, no versículo 1, diz assim: como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Ao louco também pode ser descrito como ao insensato ou como ao tolo. Quer dizer, assim como o verão não combina com a neve e a chuva não desce em época de seca, assim também não é conveniente que uma pessoa tola, que uma pessoa insana, que uma pessoa medíocre, que uma pessoa carnal carregue a honra da palavra de Deus. Você está entendendo? Vou ler mais um provérbio, 17, versículo 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Mateus 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Presta atenção, se Deus diz
para nós não fazermos alguma coisa, é porque Ele próprio não faz essa coisa. Ele próprio não entrega o seu tesouro aos porcos. Ele próprio não entrega o seu tesouro a qualquer recipiente. O conteúdo que Deus tem para cada um de nós é especial demais para ser colocado em qualquer recipiente. Você está entendendo, não? Presta atenção. Em Romanos 12, 2, Romanos 12, não no 2, é um pouco para baixo, 3, 4, sei lá, está escrito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que, antes de declarar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, aí sim no versículo 2 está escrito assim: não vos conformeis com esse mundo, mas vos transformeis, para que possam, transformeis o vosso pensamento, a sua maneira de enxergar a vida, para que possam então experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque se uma pessoa, se alguém tem uma mentalidade mundana, uma cultura mundana, que é alheia à moral, à ética e os princípios estabelecidos na palavra de Deus, ela certamente, é certeza que não vai conseguir identificar a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Apenas vai conseguir ficar questionando: mas isso é um absurdo, isso só está sendo dito assim, porque isso foi escrito há milhares de anos atrás e escrito por homens. Hoje em dia, nós temos as cabeças mais abertas, então não tem nada a ver, esse negócio de divórcio, as pessoas ficam junto enquanto quiser, depois perdeu, acabou o amor, que bobagem, se separa. Esse negócio de ficar se matando para salvar um relacionamento, o que é um relacionamento? Ele é bom enquanto dura, né? Mesma coisa em relação ao aborto. Fala assim, criança quando está ali, uma célula começando a se multiplicar, que valor que tem isso? Um porco vivo tem mais valor do que uma vida humana em formação. Isso não tem valor, isso é uma bobagem, é supervalorização da vida humana. Pode abortar que não tem problema. A mesma coisa em relação ao casamento. Qualquer indivíduo pode se casar, homem com homem, mulher com mulher, tanto faz. O casamento não é sagrado, o que importa é a felicidade das pessoas, passando por cima de tudo que está estabelecido na palavra de Deus desde o princípio. Se eu não tenho uma mente transformada, a vontade de Deus nunca vai parecer boa, perfeita e agradável. Vai parecer simplesmente a vontade de um tirano celestial. É o Kim Jong-un das galáxias, que quer meu mal, que quer me ferrar, não quer que eu seja feliz. É um tirano, é um ditador celestial que está de marcação comigo e decidiu me ferrar só porque eu tenho essa característica e esse pensamento. Mas isso não é verdade. A verdade é que a verdade liberta. E quando a gente escuta a verdade, a gente tem a oportunidade, para não perder a rima, de alcançar libertação. Não só libertação, como também cura, que é o que eu creio especificamente que Deus está trazendo para a gente nesse novo tempo na igreja. Deus está curando e libertando a igreja. Eu estou surpreso. Deus está tratando, nesses últimos cultos todos que nós tivemos, com questões de rejeição, que é a base da problemática do ser humano. O ser humano se sente rejeitado e aí procura se engajar nessa ou naquela tribo, tentando encontrar uma identidade e falar: puxa, eu sou da tribo dos Yanomamis, sei lá. Rejeição. Mas Deus me deu uma ilustração ontem, enquanto eu fazia essa palavra, que eu falei: eu nunca poderia imaginar que a visão do copo, que eu tive lá antes do Natal, teria a ver com isso. Então, eu inclusive fiquei me sentindo um profeta. Falei: cara, estou podendo, hein? Uau! Ele fez uma conexão entre dois assuntos assim, e gerou uma ilustração que eu fiquei, olha, pode ser que vocês não fiquem, mas eu fiquei tipo, uau, maneira essa ilustração. Pergunta para mim, que ilustração é essa? Não ouvi, pergunta mais alto. Hã? Peraí, eu já vou falar para vocês, ainda não. Antes, eu quero falar sobre somatização. Presta atenção. Basta nós passarmos por uma situação muito estressante, que o corpo já fica esquisito. Muitas vezes você fica resfriado, que dá aquela caída na resistência, a cabeça dói, a digestão já fica meio estranha, né? O
coração pode ficar estranho, a pele pode encher de alergia. Quem sofre com algum tipo de ansiedade sabe como isso é real. Isso não é uma simples coincidência, não. Isso é a consequência de um processo conhecido como somatização. Você já ouviu falar em somatização? Eu vou te explicar um pouquinho melhor. A somatização é a transferência para o corpo daquilo que deveria ser vivenciado, suportado e resolvido na mente. E como a gente não consegue em certas situações, por causa do nível de estresse, do nível de complicação daquilo para o nosso preparo psicológico, aquilo acaba sendo transferido para o corpo. Praticamente todas as pessoas, eu creio que realmente todas as pessoas passam por esse processo em níveis maiores ou menores. Basta se colocar ou experimentar uma situação muito intensa de medo, de pânico, de ansiedade, de dificuldade, de contrariedade, que essas coisas já começam a se manifestar. É só você não conseguir resolver aquilo dentro da tua cabeça, você não encontrar uma solução no teu entendimento, que essa situação acaba produzindo sintomas e doenças que se manifestam no nosso corpo. Então, palpitações, você começa a ter taquicardia, começa a ter umas coisas esquisitas no coração, gastrite, fala a Deus, porque eu estou com uma que não me deixa, né? E outras coisas, até bem piores, como por exemplo, o desenvolvimento de câncer. Tudo isso pode sim ser consequência daquele ditado popular que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Conhece esse ditado, não? Famoso. Quer dizer, quando a cabeça não resolve o problema, é como se ela, no lugar de se livrar do problema, ela o armazena no corpo. Vocês estão prestando atenção? Vai ficar bom isso aqui, hein? É melhor vocês prestarem atenção. Eu gostei, pelo menos. Presta atenção. Então eu passo para a próxima questão. Você já ouviu falar em sentimentos represados? Já ouviu? Então aí a gente começa a chegar na ilustração que Deus me deu, e onde eu fiquei tipo, caramba, como pode ter chegado nisso? Na verdade, a visão do copo que eu tive fez mais sentido à luz da tragédia que aconteceu em Brumadinho. Vocês estão sabendo da tragédia que aconteceu lá em Minas? Segunda tragédia, né? Dessa vez para valer. Uma que realmente transtorno. Não que a outra não tenha sido, mas essa foram centenas de pessoas que morreram, né? Eu não quero diminuir a dor das pessoas e banalizar o que aconteceu para simplesmente criar uma ilustração, mas eu creio que essa ilustração vai de fato salvar vidas. Então, para a gente chegar na compreensão do que essa ilustração vai nos apresentar, deixa eu explicar um pouquinho para vocês a anatomia do que aconteceu. Essa barragem da mineradora Vale, que estourou lá em Brumadinho, usava uma tecnologia de construção, o jeito como essa barragem foi feita, que era a mais barata que tinha, mas igualmente a mais propensa a problemas e acidentes. O método que eles usavam é chamado de alteamento a montante. Eles constroem uma barragem, vão represando o conteúdo, conforme vai ficando muito cheia, eles pegam o próprio conteúdo dos rejeitos que eles estão colocando aqui e vão aumentando o tamanho da barragem. E aí vai aumentando o conteúdo, e eles aumentam mais um pouquinho o tamanho da barragem. E vão aumentando o conteúdo, e mais um pouquinho o tamanho da barragem. E vamos colocando ela inclinada assim, aí põe grama para ficar bonita. E vamos construindo a barragem. O que são, ou o que é, esse material que está ali represado? São os rejeitos da mineração. Os rejeitos da mineração é o seguinte: para separar lá o minério de ferro das rochas que eles removem, sei lá eu da onde, eles usam água, um processo muito louco lá, sai o minério que é bom, e a silica, a areia, a água e tudo mais, que é um material inclusive tóxico, sobra
E os caras têm que fazer alguma coisa com eles, não sabendo o que fazer com eles, porque não estavam até então dispostos a investir em tecnologia para resolver a questão do rejeito. Eles represavam aquela tranqueira toda e falavam, vamos represando aqui, vamos colocando aqui, vai enchendo, a gente vai aumentando o tamanho da represa e tudo certo. Acontece que você e eu vimos o que acontece. Você e eu vimos o que acontece com esse método. Então eu vou pedir para você dizer de novo, recipiente e conteúdo. Presta atenção. Nessa ilustração, a represa é o recipiente e o rejeito é o conteúdo. E Deus falou comigo através dessa analogia. Ele me levou a enxergar as nossas vidas como represas. Então eu entendi que o que Deus estava me mostrando, na verdade, não era um copo exatamente. Ele estava me dando uma previsão de algo que seria completo a partir do momento que eu tivesse contato com justamente a anatomia desse acidente. Nessa ilustração que Deus colocou na minha cabeça, a represa ou a barragem é a nossa personalidade. A nossa personalidade é a parte que as pessoas conhecem a nosso respeito. É aquilo que a gente deixa conhecer. É a parte externa, visível. É a propaganda que nós fazemos a respeito daquilo que nós dizemos que somos. Sou legal. No meu caso, por exemplo, sou legal, bonito, alto, magro, mas magro de um jeito elegante. E tenho um nariz bem desenhado. Brincalhão, conto piadas, conheço pouco da Bíblia. Uma pessoa que vale a pena ter por perto. Né? Pai de família, trabalhador. Essa é a personalidade. A diferença nessa ilustração, já que a minha personalidade, portanto, é a barragem da represa. E conforme o conteúdo da represa vai aumentando, eu preciso ir ampliando a minha barragem. A diferença é que a ampliação da barragem, no meu caso pessoal, quer dizer, no caso da visão que Deus me deu, não é feita através dos rejeitos, mas é feita através daquilo que a gente acredita ser bom e da divulgação daquilo que a gente acredita ser bom sobre nós mesmos, o que se resume à aparência. Eu vou ampliando a minha barragem, ampliando igualmente a divulgação da aparência que eu quero que os outros acreditem, aquilo que eu quero que os outros pensem ao meu respeito. Vocês estão entendendo, não? Mesmo? Quer que mude de assunto? Fale de outra coisa. Palmeiras perdeu do Corinthians, né? Como pode, né, cara? Aparência. E os rejeitos? O que são os rejeitos que vão parar dentro dessa represa? São os dramas, as aflições, os complexos, os traumas, os defeitos e as dificuldades que eu e você temos. Então olha só como funciona o nosso processo, a nossa Vale pessoal, a nossa mineradora. No passar dos dias, nós vamos minerando as experiências, as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E a gente vai separando a parte que a gente julga ser boa, da parte que a gente julga ser ruim. A parte que a gente julga ser boa, a gente divulga. A parte que a gente julga ser ruim, a gente represa. Você está entendendo ou não? Então vai prestando atenção. É muito importante frisar que não é porque eu julgo que a parte boa é boa, que ela de fato seja boa. Você entende? Não é porque eu entendo que isso ou aquilo na minha vida é bom, e é digno de ser divulgado, é digno de publicidade, que aquilo de fato é bom. Porque pode também ser uma mera mentira. E a parte mal resolvida, que é a parte que a gente rejeita, todo mundo sabe, não adianta ignorar. Não adianta fingir que não existe, porque ela não vai desaparecer. E é aí que entra a somatização. Porque como ela não foi resolvida, você não conseguiu resolver esse problema na sua cabeça, ele é
internalizado. Então olha só que coisa louca. Uma vida de aparência é uma vida de represa. Ela aparenta estar tudo bem, mas está cheia de rejeitos. Está acompanhando, não? Cedo ou tarde, ela vai se romper. E quando ela se rompe, sabe o que ela causa? Morte, meu amigo. Morte. Apaga a luz para mim, por favor. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Começa no pause o vídeo aí, que é para a gente poder fazer uma reflexão antes de dar o play. Pena que o nosso projetor é tão tanga frouxa, que não dá para ver quase nada, aí ainda está de dia, né? Mas, aquela parte verde clara ali não é um campo, tá? Não é um terreno, aquilo é uma barragem. Aquela é a barragem de Brumadinho. Essa aí. Ela era monitorada 24 horas por dia, filmada, muitos de vocês já devem ter visto isso. Olhando assim, o que você diria? Puta, mas que bela barragem, cercada de árvores, um gramado impecável, a grama está parada, inclusive. A grama da barragem toda parada, adubada, né? As minhocas viviam ali felizes da vida. Os animaizinhos desciam ali para se alimentar de grilos, formigas e outros artrópodes. Né? E tudo parecia bem. Tudo ia muito bem. Até que quando de repente, dá um play aí. Custou caro, hein? Põe de novo. Triste, né? Toda aquela belezura, a represa, aquela aparência, aquela personalidade, foi pro saco. E todo mundo que acreditava nela, se ferrou junto. Acende a luz de volta para mim, por favor. Sabe o que é muito louco? Deus nunca, em momento algum na Bíblia, lançou o seguinte desafio: queridos, quem construir a maior represa ganha. Nunca. Não existe esse desafio na Bíblia. Quem aparecer diante de mim com a aparência mais convincente ganha. Sabe por quê? Porque, diferente da mentalidade do mundo, Deus não minera uma coisa para separar o que nós julgamos bom do que nós julgamos de ruim. E digo mais, o que nós julgamos de ruim é o que Deus usa para fazer ouro. Para fazer ouro. Presta atenção nisso agora. Então sabe o que Deus está me dizendo? Não me mostra uma represa bonita, porque eu enxergo o que há atrás da barragem. Primeira coisa. Segunda coisa, represas não me impressionam. Eu rejeito represa. E a palavra rejeito cai de uma forma bastante peculiar. Não represe os rejeitos, traga-os diante de mim. Eu quero os rejeitos. Presta atenção. Então vamos lá, vamos voltar a Jesus Cristo no Getsêmani, sofrendo, não nessa passagem, talvez em Marcos, não me lembro direito, suando sangue de estresse, e ele se depara com o porvir, e declara: Senhor Deus, se possível for, passa de mim esse cálice. Sabe o que Jesus Cristo está fazendo aí? Ele está manifestando um sincero desejo, uma sincera vontade de rejeitar aquela situação. Estou falando a verdade ou não? É isso que está acontecendo ali. Ele manifesta uma sincera vontade de rejeitar aquilo que ele estava prestes a passar. Só que aí eu te pergunto, diante de quem? Diante de quem ele apresenta esse rejeito? Diante de Deus, cara. Ele está diante do Pai e fala assim: Senhor, se possível for, eu gostaria de rejeitar, mas eu estou aqui apresentando para o Senhor, porque eu estou sendo esmagado nesse momento. Eu estou apresentando para o Senhor, Deus Pai, o meu momento, e dizendo: por mim eu rejeitava, mas eu estou apresentando
essa minha propensão a rejeitar diante do Senhor, e seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe muito bem o que fazer com ele. Nem sempre a vontade de Deus parece boa, perfeita e agradável, não. Nem sempre. Muitas vezes ela tem cara de cruz. Muitas vezes ela significa sacrifício. Muitas vezes ela significa sofrimento. Muitas vezes ela significa abrir mão de uma série de convicções, de uma série de apegos, de uma série de... para se poder experimentar a transformação, para se poder chegar ao Espírito, a um nível de vivência espiritual, para que haja a possibilidade de Deus derramar um conteúdo em você que não te arrebente. Você está entendendo? Ela pode até não parecer agradável, mas no final sempre é agradável. E ainda que o cálice de Deus seja amargo, o resultado sempre é doce. Continua seguindo comigo. Então, o resumo dessa parte é: não tenha medo de apresentar o seu rejeito diante de Deus. Não tenha medo de se apresentar diante de Deus, mesmo que você estiver morrendo de medo do cálice. E eu quero fazer agora uma outra reflexão aqui. Todas as vezes que a gente se depara com uma situação difícil, você está caminhando com Deus, você se depara com uma situação difícil, seja ela qual for, ter que enfrentar uma deformidade sua, ter que enfrentar um problema de saúde em você, ou um ente querido, num amigo, enfrentar o que for. Você não entra naquela situação sem ter nenhuma ideia do que pode acontecer adiante. Existe sempre um conteúdo de revelação em tudo que nós vivemos com Deus. Esse conteúdo de revelação muitas vezes traz essa perspectiva do tipo: nossa, vai ser embaçado, vai doer demais. Todos nós vivemos, às vezes, diversas vezes ao ano, momentos de Getsêmani, momentos de ter que abrir mão de coisas, momento de ter que ter a sua vida confrontada em certas atitudes, certos pensamentos, certas convicções, certos costumes. E você sabe que abrir mão daquilo vai te tirar de uma zona de conforto e vai te doer demais. Só que é muito raro nós pegarmos e falarmos assim: Senhor, a minha tendência é transformar isso em rejeito, mas eu vou pegar esse possível rejeito e apresentar diante do Senhor aqui, ó. Eu não quero passar por isso, mas eu não vou sair da tua presença por causa disso. Eu vou me apresentar diante de ti, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ela é melhor que a minha, ainda que eu não consiga percebê-la como tal neste momento, mas ela é. Então diga de novo: recipiente e conteúdo. Agora eu vou te revelar uma coisa maravilhosa, para mim é maravilhosa. Recipiente e conteúdo. Só existe um recipiente aceitável para Deus. O nome dele é Jesus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Sabe em qual recipiente você vai colocar o seu rejeito? Em Jesus. Porque Ele levou na cruz todas essas coisas. Na verdade já está sobre Ele. Só falta nós, transferirmos da nossa boca e falar: Senhor, está sobre o Senhor. As minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas dificuldades, os meus traumas, os meus complexos, tudo eu estou transferindo para o Senhor. E da mesma forma, Deus só derrama do poder dEle se houver um Jesus em você. Então olha só o que está escrito aqui em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, olha que espetáculo isso, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. O que é, ou o que são os vossos corações e os vossos sentimentos? É o conteúdo. Guardará o seu conteúdo em Cristo Jesus, que é o recipiente. Então a tua fraqueza, a tua limitação, mas também as suas expectativas, os seus sonhos, guarde em Jesus. Como que eu faço isso? Simples. Eu me dedico a estar com Deus. Isso nada mais é do que uma vida de oração,
é entrar diante de Deus e se dar o trabalho, que lá grande coisa que é esse trabalho, de verbalizar diante de Deus, falar: Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu estou com dificuldade, Senhor, eu não estou conseguindo vencer tal fraqueza, Senhor, eu caí de novo, Senhor, eu tenho sonhado com uma mudança de emprego, mas eu não sei, eu não consigo compreender direito onde começa a vaidade, onde está a necessidade, o que é competição, Senhor, eu estou aqui, Senhor, fala comigo, e fazer isso incansavelmente, porque é nesse processo que Deus revela. É assim que Deus age, e nós ficamos esperando que simplesmente de ter uma vida de atividade, de vir à igreja, ficar escutando uma pregação e falar: legal, isso eu nunca tinha pensado, isso eu não gostei tanto. Vai haver alguma mudança substancial, significativa. A mudança substancial, significativa acontece na tua intimidade com Deus. Se você não tem uma intimidade real com Deus, se você não transfere o teu conteúdo para Deus, através de Jesus, não existe transformação, não existe novidade de vida. Deus não vai te curar e não vai te libertar, porque é preciso que haja o desejo, precisa haver a anuência da minha e da sua parte. Você está entendendo? Outra coisa muito importante, durante muito tempo, mesmo, eu achava que existia um provérbio chinês, uma historinha, uma parábola, sei lá, chinesa, que eu acho que é chinesa, que era bem compatível com o cristianismo, que é aquela do samurai novo, que chega para o samurai mais velho e vai pedir uns conselhos e tal, e o samurai mais velho via que o novo não estava querendo muito conselho, ele estava querendo se gambar, né, diante do samurai velho. Não, já sei tal técnica e tal. E aí o samurai velho pega e coloca uma xícara de chá na frente do cara e uma xícara de chá na frente de si mesmo, e começa enchendo a xícara do cara enquanto o cara fala. E a xícara começa a transbordar, né? Enche, começa a transbordar. E o samurai mais novo fica olhando aquilo e começa a ficar meio sem graça e fala assim: mestre, o senhor está transbordando. E ele continua falando, olhando para o cara e derramando tudo, assim, vaza todo aquele troço. Ele falou: mas mestre, está derrubando tudo. Ele falou: sabe por quê? A tua xícara está tão cheia do seu chá que eu não consigo colocar o meu. Vai transbordar mesmo, não tenho nada para te colocar. Você está tão cheio de si mesmo, na expressão que o pastor Davi Clava usava lá na Igreja Batista da Lapa, você está tão em si mesmado, que não existe espaço para o meu conteúdo. Então eu achava assim: nós somos xícaras cheias de nós mesmos, e Deus quer tirar o conteúdo e colocar um conteúdo novo. E essa tarde Deus virou para mim e falou assim: você está enganado, Maurício. Eu não quero mudar o conteúdo, eu quero mudar tudo. Eu quero mudar a xícara, eu quero mudar o conteúdo, eu quero mudar tudo. Eu não quero nada que é seu. Eu quero mudar tudo, porque eu não vou receber você como recipiente. Você não é um recipiente, meu filho é o recipiente. Se você não se parecer com ele, não vai ter conteúdo nenhum. Eu não vou derramar esse conteúdo em você. Esquece, eu não derramo meu conteúdo em nada que não seja o meu filho. E se ele não estiver dentro de você, esquece, porque não haverá conteúdo. Fantástico. Outra coisa muito importante, que explica o porquê que Deus não aceita as nossas vidas como recipiente. Porque as nossas vidas foram formadas, e a nossa cultura é uma cultura de represa. A nossa cultura é essa cultura da aparência, a gente represa. E Deus não dá para que seja represado, Deus dá para que seja repartido. E se em nós estiver esse sentimento, esse desejo de reter, não, eu preciso guardar, eu preciso ter, eu preciso, nossa, porque eu preciso me garantir, esquece, Deus não vai derramar. Deus não derrama em represa. Olha só o que está escrito em João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Não existe nenhuma menção de que você vai se transformar numa belíssima represa. Não é esse o propósito. E uma coisa é certa: quando o recipiente e o conteúdo vem de Deus, significa que foi Ele que colocou a mesa. E eu quero terminar esse culto citando o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas,
Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa, o Senhor prepara, eu fico só olhando, perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Por quê? Ele não foi feito para ser uma represa. Se Deus colocar o cálice, ele sempre vai transbordar. E da tua vida vai fluir vida. E nós vamos poder viver a vontade de Deus de verdade. Resumo da ópera. O que tem prendido as nossas vidas é a represa e o rejeito contido nela. E quanto mais nós nos esforçarmos tentando, não, dessa vez vamos reconstruir essa represa, vamos fazer um talude mais inclinado, vamos gramar mais bonito, ao invés de grama esmeralda, vamos usar São Carlos dessa vez, que aguenta sombra, aguenta sol, a gente coloca ela aqui, vamos colocar umas azaleias, uns negócios, vai ficar lindo aqui, uma jardinagem fantástica. Deus não quer isso. Nós só estamos adiando o inevitável. Qual é o mistério? O mistério é, o que Deus quer é o rejeito, o que Deus quer são os meus defeitos, é isso que eu preciso colocar na frente. Os rejeitos têm que estar na frente, eu tenho que ser conhecido pelas minhas fraquezas, bem já dizia Paulo, se eu tiver que ser conhecido por alguma coisa, que seja pelas minhas fraquezas, porque é precisamente nelas que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nelas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Queridos, isso é maravilhoso, o que Deus está falando para a gente é, não se afaste de mim. Eu não desisti de você. Eu não desisti de nenhum de vocês. Não importa qual é o seu problema. Se você é mentiroso, se você é agressivo, violento, avarento, promíscuo, sensual, seja lá o que for, viciado, seja o que for. Deus não desistiu de nenhum de nós. Mas não adianta a gente ficar represando as coisas e falando assim, não, eu vou ajeitar a coisa de uma forma, eu apresento para Deus e falo assim, olha aí Deus, não é tão ruim assim, ó. Olha aqui, ó, olha só esse, que beleza de represa maravilhosa. Esquece. Nós não estamos vivendo com Deus como fazemos quando fazemos isso. E Deus está sendo paciente e esperando a hora em que nós vamos falar, Senhor, remove essa barragem e trata esses rejeitos, Pai. Aceita o que Deus está estendendo para a tua vida. Deus está estendendo para a tua vida uma oportunidade de intimidade como você nunca sonhou ter. E você não conseguia ter essa intimidade com Deus, porque não acreditava que se você chegasse diante dele com os teus defeitos, ele ia te receber como um filho. Você ficava achando que ele ia te tratar da maneira como Satanás disse que ele vai te tratar. Que ele vai apontar um dedo na tua cara, vai falar, você é um fraco, você não conseguiu ainda, você ainda está errando nisso, você vai ter que transformar isso na sua vida, e você vai ficar sentindo, meu Deus, como que eu vou vencer esse negócio, agora eu estou aqui isolado com esse peso na cabeça. Deus nunca faz isso. Deus acolhe, Deus cuida, Deus trata, Deus cura e Deus liberta. Esse é o Deus que nós servimos. Ele quer vida em abundância para cada um de nós. Pare de perder o seu tempo construindo a represa. Pegue todos os rejeitos, coloque na presença de Deus e seja transformada pela glória do Senhor. Amém? Graças a Deus. Curva a tua cabeça e feche teus olhos.